Vamos lá fazer agora a leitura para o signo de Áries na semana do dia 11 de setembro ao dia 17 de setembro. É uma leitura amorosa, então é importante que vocês mantenham alguém em mente enquanto eu faço a leitura, para saber como fica a relação nesse período, tá? Para leituras pessoais, o meu Instagram vai estar na descrição desse vídeo, vocês podem entrar em contato comigo por lá. Esta é uma leitura completamente, totalmente intuitiva, ou seja, não vai ter ressonância com todo mundo, com a situação de todo mundo, tá? Então, assim, não tente encaixar, sabe? Se a leitura não tiver nada a ver com essa situação, não tente encaixar. Muito provavelmente vai ter relação com uma outra pessoa que está assistindo, com a história de uma outra pessoa que está assistindo, tá? Mas vocês podem pegar partes da leitura também. Como é uma mistura de energia de várias pessoas que estão assistindo, podem ter coisas aqui que sirvam para vocês, tá? Ou eu posso estar falando uma história completa de alguém aqui. Vamos lá. Eu estava fazendo uma leitura para vocês anteriormente, já que eu perdi o começo. Mas assim que a gente colocar as cartas na mesa aqui, eu já vou falar o que eu peguei logo de início, tá? Infelizmente eu perdi a leitura. Mas eu vi algumas cartinhas que saíram ali que já me deram a entender uma situação. Energia em comum entre Áries e a pessoa com quem Áries está lidando, do dia 11 de setembro ao dia 17. Vem a carta do elefante. Aqui no fundo do deck vem a carta da raia. Áries nessa relação do dia 11 de setembro ao dia 17 de setembro. Carta do cavalo. No fundo do deck, a carta do peixe. Pessoa com quem vocês estão lidando do signo de Áries, do dia 11 ao dia 17. Vem a carta da pantera. E mais uma com a pantera. Vem a carta da tartaruga. Bom, o que eu estava pegando na leitura anterior que eu estava fazendo para vocês aqui, que infelizmente desapareceu, é que me parece que, assim, duas pessoas nessa semana estão um pouco mais confiantes e uma das duas pessoas podem ir em direção à outra, tá? Nesta relação. Só que é como se alguma coisa ainda não estivesse colocada na mesa, tá? Alguma situação ainda não está sendo exposta por uma ou duas pessoas, tá? Por vocês ou pela pessoa que vocês estão lidando, ou talvez as duas partes. É como se algo não tivesse sido conversado ainda, algo não tivesse sido esclarecido. E é como se as duas pessoas, ou uma dessas pessoas nessa relação, estivesse fingindo que nada está acontecendo, tá? Era exatamente isso, aquela coisa do elefante rosa no quarto. Então, assim, ninguém fala porque que aquele elefante está ali. Tá todo mundo vendo que o elefante está lá, sabe? Mas ninguém quer conversar sobre isso, ninguém quer falar sobre o óbvio da situação. Alguma coisa que tá clara, que não tá certo, sabe? Então, é isso que eu tava pegando nessa situação aqui. Mas vamos lá. Elefante e a carta da raia. O que eu vejo aqui é um momento de insegurança anteriormente, tá? Com a raia aqui, em que as duas pessoas tinham que tomar decisões a respeito desse relacionamento, ter coragem para fazer o que é pedido dessa relação, ter coragem para colocar essa relação para frente, para fazer acontecer essa relação de forma geral, e que agora essa coragem tá aqui, tá? Com o elefante. Então, assim, o elefante ele vai em uma só direção, tá? É o que eu tava pegando anteriormente também. E aqui parece que uma ou a outra pessoa nessa relação talvez possa ir em direção à outra, tá? Mais aberto, mais amoroso, mais estável também emocionalmente, tá? A coragem que faltava tá aqui nessa semana. Da parte de vocês, vem a carta do cavalo e vem a carta do peixe. Aqui vem uma energia de muita independência da parte de vocês de Áries, tá? Só que eu vejo que é uma independência que pode ser um pouquinho... Como que eu posso falar? Pode causar problemas, porque vem com peixe, tá? Então, assim, junto com essa independência, pode vir um descomprometimento também.
uma falta de comprometimento da parte de vocês com a relação, tá? Um olhar muito para a minha própria vida e esquecer da outra pessoa. Ou não me comprometer completamente com esta pessoa, com o que eu tenho que fazer nessa relação, com o que é necessário nesse relacionamento, tá? O peixe, ele é escorregadio. Então, assim, é como se faltasse responsabilidade da parte de vocês, faltasse foco, tá? Nessa semana aqui. Eu vejo um foco muito forte na própria vida, tá? De vocês. Mas nessa relação, talvez não nessa semana. Da parte da pessoa com quem vocês estão lidando aqui, vem a carta da pantera e vem a carta da tartaruga. Essa tartaruga aqui tá me pegando por enquanto. Eu não tô achando o lugar dela aqui por enquanto, tá? Mas a pantera pode significar uma carta de... Pode falar de um pouco de raiva, tá? Da parte dessa pessoa aqui. Então... Nessa semana, talvez essa pessoa esteja um pouco mais nervosa com vocês por algum motivo, tá? Que eu ainda vou pegar nessa leitura conforme a gente vai fazendo aqui. Vamos lá. Ver ao certo o que está significando tudo isso aqui. Como Áries vê esta pessoa nessa semana, com quem está se relacionando do dia 11 de setembro ao dia 17? Então, assim, como eu estava falando para vocês no início, tem algo que tem que ser conversado, tem algo que tem que ser esclarecido. E é como se talvez uma ou as duas pessoas nessa relação estivessem fingindo que nada está acontecendo. Sabe? Que o óbvio não aconteceu ou não está acontecendo. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Por exemplo, vamos supor que seja uma relação que terminou, tá? E aí, assim, tem algo que claramente aconteceu, que alguém fez errado nesse relacionamento. E aí a gente volta, sabe? A gente retoma a relação, só que ninguém esclarece o que aconteceu ali. Sabe, por que isso foi feito? Como assim? Por que você fez isso? Sabe, o óbvio não está sendo esclarecido, o óbvio não está sendo conversado. E é como se duas pessoas fingissem que nada estivesse acontecendo, nada tivesse acontecido. E, sabe, vamos viver a vida, vamos viver o amor. Mas o óbvio não está sendo esclarecido, sabe? O que pode causar problemas depois. Esse que é o problema. É um exemplo, tá, gente? Então, assim, não precisa ser necessariamente uma relação que acabou, essa exata situação que eu falei, é um exemplo, tá? Pra vocês entenderem o que eu tô querendo falar aqui, o que eu vi. Como Áries vê esta pessoa com quem está se relacionando do dia 11 de setembro ao dia 17 de setembro? Vem aqui o 3 de espadas. E vem a página de paus no fundo do deck. Cavaleiro de espadas, 7 de ouros. Muito provavelmente vai ter algum tipo de comunicação nessa semana da parte de alguém, tá? 3 de espadas na forma como vocês veem essa pessoa nessa semana. Alguém que tá coração partido, alguém que tá decepcionado, alguém que tá triste. 3 de espadas aqui dá uma ideia de traição mental. Então é como se essa pessoa se sentisse traída de alguma forma na visão de vocês nesse relacionamento, tá? Não significa que é real, tá, gente? É a forma como vocês estão vendo essa pessoa nessa semana. Vamos ver aqui como esta pessoa... Como eu falei com a pantera aqui, bem claro isso, porque eu tô vendo uma raiva dessa pessoa, tá? Que eu ainda não saquei o motivo. Vamos lá. Como essa pessoa que está lidando com Áries vê Áries nessa semana, do dia 11 de setembro ao dia 17 de setembro. Vem o 3 de ouros. 8 de copas no fundo do deck. Será que essa pessoa tá desconfiando que vocês estão com mais alguém? Ou sabe que vocês estão com outra pessoa? Tá? Com 3 de ouros, 8 de copas aqui, tá me dando essa impressão. 3, 3. Triângulo, tá? Então, ou seja, mais uma vez, uma história extremamente específica, tá? Se não é a sua história, não é a sua história, tá? É como se essa pessoa visse vocês como alguém que deixou a relação para estar com outra pessoa.
tá? Isto é verdade? Não sei, tá? Pode ser, pode não ser. É a forma como a pessoa está te vendo. Essa pessoa pode estar imaginando coisa, tá? Pode ser o caso aqui. A carta da Pantera é uma carta de raiva. Então, até aí... Só que da parte de vocês aqui, existe uma visão de que essa pessoa está se sentindo traída. Ou seja, a gente pode estar falando de uma situação que é isso mesmo, sabe? Talvez vocês... Vamos supor, vocês deixaram o relacionamento e depois de deixar o relacionamento, vocês conheceram outra pessoa. Mas essa pessoa já pode estar vendo a coisa do lado de me deixou para ficar com outra pessoa, tá? Mais uma vez, não sei se é real ou não. Para cada uma a situação vai ser diferente, mas aqui é uma história muito específica. Então, assim, se não é sua história, não é sua história, tá? Aqui eu falo com pessoas que, no mínimo, desconfiam que esta pessoa pode estar desconfiando de vocês, tá? Que vocês deixaram a relação para estar com outra pessoa. Essa é a situação aqui. Vamos lá. O que mais Ares precisa saber sobre esta relação? Então, aqui com a Pantera e a Tartaruga, que eu tava falando pra vocês aqui que eu ainda não tinha pegado essa tartaruga no jogo, é isso, tá? É uma raiva da... É como se vocês tivessem se aventurado em alguma coisa e essa pessoa tá com raiva disso, tá? O elefante e a carta aqui da raia... Vamos colocar a seguinte situação aqui. Se vocês realmente abandonaram esta relação... Tá? Nesta semana, vocês podem estar mais corajosos a seguir em frente, a tocar a vida de vocês em frente, e aí sim, pode haver relação com uma outra pessoa em jogo, tá? Pode haver uma outra pessoa que vocês estão conhecendo. Ou seja, gente, situação muito específica, tá? História muito específica aqui. Como eu falei, eu não faço leituras para todo mundo, alegria, confete, não, tá? Aqui, o que apareceu eu vou falar. Mas Ares precisa saber sobre esta relação do dia 11 de setembro ao dia 17 de setembro. Como eu falei no início, a energia de vocês aqui, cavalo e peixe. Ou seja, com o cavalo e o peixe aqui, existe um descompromisso da parte de vocês essa semana, tá? Então, sim, a gente pode estar falando de... aliás, a gente está falando com pessoas que têm uma terceira pessoa envolvida, muito provavelmente, tá? Envolvido ou de fato pode estar vendo já uma outra... Vocês podem sair uma outra relação com uma outra pessoa e estarem procurando saber dessa, entendeu? Que a gente está fazendo o jogo aqui, tá? Então, situação extremamente específica. E não há julgamento, tá, gente? Não tô julgando ninguém aqui não, até porque eu não sei nem qual que é a situação, o que aconteceu nesse relacionamento. Eu tô vendo do outro lado uma pessoa super nervosa aqui, tá? Com raiva de vocês. Então, é isso, sabe? É isso. São com essas pessoas que eu vou estar falando hoje, tá? Que estão vivendo isso aqui. Vamos lá. O que mais Ares precisa saber sobre esta relação do dia 11 ao dia 17 de setembro? Casamento. Aqui no fundo do deck, momento de cura. E move on. Ou seja, deixa pra trás, esquece, tá? Acabou. Sem dúvida nenhuma, eu tô falando com pessoas aqui que esta relação que a gente tá lendo aqui hoje é uma relação anterior, tá? É um ex-relacionamento, um relacionamento que já acabou de alguma forma. E muito provavelmente vocês estão se envolvendo com outra pessoa ou já estão em um novo relacionamento, mas o foco de vocês ainda está aqui. Ainda está nesta pessoa, tá? Então, esta é a situação. Esta é a situação. E as cartas aqui dão um direcionamento para vocês se curarem desta situação e seguirem em frente, tá? Não vale mais a pena, para ser bem sincera aqui, com as cartas, pelo menos nesse momento, não vale a pena, tá? É isso que eu tô vendo aqui. Vamos pro conselho. Assim, já quase saiu o conselho aqui, né? Esta pessoa do outro lado aqui, que vocês estão procurando saber ainda,
É alguém que sabe que vocês já estão com outra pessoa, estão conhecendo alguém, existe uma terceira pessoa envolvida, tá? Ela já sabe disso e tem raiva da parte dela, tá? Tem muita raiva da parte dela. Então, como eu tava falando pra vocês aquela historinha bem no início, do que eu tinha pegado antes, de tem algo que precisa ser esclarecido, tem algo que precisa ser falado, talvez falta da parte de vocês, eu vou dar o conselho antes mesmo do conselho aqui, tá? Falta da parte de vocês um esclarecimento sobre o que aconteceu, sabe? O deixar as coisas às claras. Pode ser um relacionamento que tenha terminado, vocês podem já estar se envolvendo com uma outra pessoa, sabe-se lá quanto tempo esse relacionamento terminou, tá? Apesar de que eu vejo da parte dessa pessoa uma impressão, ao menos, de que vocês deixaram a relação para estar com outra pessoa, pode não ser verdade, tá? Mais uma vez. Então, assim, não sei quanto tempo esse relacionamento terminou, tá? Se era um relacionamento comprometido ou não, apesar de ter a carta do casamento aqui, eu acredito que sim, para a maioria das pessoas. É como se ainda faltasse alguma coisa ser esclarecida, ser conversada, deixada às claras, porque parece que isso não tá fazendo bem para vocês, tá? O não esclarecimento sobre o que aconteceu entre a gente, sabe? Quando a gente terminou, as coisas que levaram a isso, tá? É isso que eu vejo aqui. Conselho para Áries em relação a essa situação, do dia 11 ao dia 17 de setembro. Eu peço desculpa pelos barulhos no fundo, tá, gente? Carta da Justiça. Eu vou ler o recado da carta para vocês agora, tá? E aqui no fundo do deck, a crise. Matt chegou com sua pena da verdade para ajudá-la a trazer justiça à sua vida. Você está numa situação que parece injusta, desonesta ou pouco razoável? Tem usado de integridade, mas o outro ou os outros não, e agora você está ferido e busca pela justiça? Não tem sido honesto em suas palavras, em suas atitudes? Você está sendo injusto com os outros, consigo mesmo? Talvez seus padrões sejam tão rígidos que você ache impossível atendê-los e se sente continuamente obrigada a rebelar-se. Você tem um juiz interior e que a condena por quaisquer ações segundo suas próprias regras? É hora de pagar todas as dívidas, de promover um equilíbrio honesto e razoável em todos os procedimentos. Matt diz que o caminho da totalidade para você está em aceitar a natureza amorosa da justiça que busca corrigir todos os erros ao dar lições necessárias. Bom, existe aqui uma sensação de injustiça, tá? E aí aqui a gente pode ir para dois lados. De duas uma. Ou vocês ainda de alguma forma internamente se sentem culpados pelo que aconteceu, porque mais uma vez a visão de vocês aqui nessa semana, ao menos é que esta pessoa com 3 de espadas aqui na forma como vocês veem esta pessoa nessa semana, é que ela se sente traída, tá? De alguma forma. Ou seja, da parte de vocês, talvez haja ainda alguma culpa interna sobre essa situação, em que vocês sentem que foram injustos com a outra pessoa, tá? Por outro lado, para algumas pessoas, vocês podem sentir que esta pessoa ainda está sendo injusta com vocês, não estão entendendo o motivo de vocês, tá? Com as coisas que aconteceram. Então, de qualquer forma, com a carta da justiça aqui, mais uma vez, é o que eu falei no início. Existe algo que tem que ser esclarecido, porque tá fazendo mal para vocês. Vem a carta da crise aqui, tá? E que tá deixando essa relação em crise também, porque a pessoa não tá bem do outro lado, tá? A pessoa do outro lado não tá bem. Então, assim, não é uma coisa de voltar pro relacionamento ou tentar voltar, mas simplesmente o conselho aqui que eu daria para vocês, com as cartas que eu estou vendo aqui desde o início, é uma... Como que eu posso falar? Tirar esse peso de vocês, tá? Sabe? Fazer um textinho, escrever pra pessoa e ó, é isso que eu penso, é isso que aconteceu, essa foi a minha parte da situação, pra poder tirar o peso de vocês, tá?
É isso que eu aconselharia com as cartas aqui. Porque tem algo que está pesando nesse sentido de justiça. Algo não está equilibrado ou alguém foi injusto, tá? Que pode ser algo interno de vocês, com vocês mesmos, tá? Ou eu sinto essa injustiça dessa pessoa porque ela não entende os meus motivos, tá? Então, assim, é isso, gente. Esta foi a leitura para vocês nessa semana, muito específica, tá? Definitivamente não vai ter ressonância com todo mundo. Como eu falei no início, não tente encaixar com a sua situação se não tiver nada a ver com a sua situação, tá? Meu Instagram vai estar na descrição do vídeo, então faz uma leitura pessoal para você, para sua situação também, tá? Mesmo que essa leitura tenha ressonância com você. Curtam o vídeo, comentem aí para mim qual é a situação de vocês, compartilhem, inscrevam-se no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, ativem o sininho para receber as notificações e muito obrigada, até a próxima semana.